Quando Nicolau II se torna o czar, algumas coisas acontecem que gera descontentamento nas pessoas, o que iria afastá-lo do seu cargo definitivamente. Por exemplo, eles entraram numa guerra, a Rússia entrou numa guerra contra o Japão. Imagina, o Japão minúsculo, a Rússia gigantesca, 45 vezes maior do que o Japão. Todos os russos faziam desenhos debochando dos japoneses, dizendo que eles eram mais fortes que os japoneses, maiores que os japoneses. Tem até uma charge onde um russo gigante, ele devora um japonês. Então havia uma fé muito grande dos russos que eles eram muito mais poderosos do que os japoneses, porque eles iriam guerrear contra o Japão, um pequeno país em relação a eles. Essa ficou conhecida como a Guerra Russo-Japonesa. Eles estavam nessa guerra por causa de território. Os territórios eram a Coreia e a Manchúria. E aí acontece aquilo que ninguém esperava, que o Brasil não esperava, que a China não esperava, que os Estados Unidos não esperavam, que nenhum país da Europa, que ninguém imaginava, acho que nem o Japão venceu a Rússia. E quando o Japão vence a Rússia, foi algo terrivelmente humilhante. Mas por que o Japão venceu a Rússia? Porque o Japão ele era absurdamente muito mais preparado, com tecnologias melhores, com armamentos melhores, tudo melhor, o que auxiliou na vitória do Japão. E o Japão então conseguiu os territórios e ainda assim a Rússia também, como em toda a guerra, teve que pagar eles, cedendo espaços para eles, e isso gerou um descontentamento ainda maior na população, porque quem era o culpado pela perda da Rússia nessa guerra? Exatamente, Nicolau II, e as pessoas ficaram com muito mais raiva daquele cara. E nós sabemos que sempre depois de uma guerra, o país ele vai ter dificuldade para se levantar, para que a economia melhore, para que eles resolvam os problemas internos. E aí a fome aumenta, e perdeu dinheiro, e perdeu pessoas, milhares de pessoas morreram nessa guerra. E aí a galera ficou, mano, a gente não tá mais aguentando, a gente quer paz, a gente quer que mude as coisas. Foi então que, para acabar de acabar, Nicolau II tem a brilhante ideia de colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O cara perdeu a guerra russo-japonesa e agora ele coloca a Rússia na guerra. Olha que legal. E isso gerou muita insatisfação nas pessoas. As pessoas começaram a se revoltar, as pessoas começaram a se angustiar muito com isso.